Minha saudação a todas e a todos. Meu nome é Deoclésio Adam Paz, advogado tributarista na cidade de Cascavel, formado em 1988 pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Antes de mais nada, quero agradecer o honroso convite da senhora Dulce, da Seção de Memorial Institucional da Justiça Federal do Paraná, para dar meu depoimento de como se deu o primeiro processo protocolado na subseção no dia 27 de setembro de 1993. Meus agradecimentos a todos também que, direta ou indiretamente, me proporcionaram essa oportunidade. A história da Justiça Federal de Cascavel se confunde um pouco com a minha. Assim, peço licença para contá-la rapidamente. Em 1989, me mudei para a promissora cidade de Cascavel, terra abençoada e de gente hospitaleira, que gentilmente me acolheu e oportunizou o amadurecimento e a consolidação da minha advocacia. Desde 1984, ainda nos bancos da universidade, na cidade de Curitiba, a minha atuação tem sido voltada com exclusividade ao direito tributário, área para a qual tenho devotado todos os meus estudos e esforços e que, em contrapartida, tem me retribuído com o progresso de um escritório do qual muito me honra ter sido o fundador e idealizador, a Capta e Census Assessoria Tributária, que desde 2012 se apresenta e se reafirma institucionalmente como Deoclésio Paz Advogados. Como é possível perceber, a minha ligação com o direito é longínqua, ao passo que os meus laços com o direito tributário se aproximam dos 40 anos, e em razão disso, arrisco afirmar que a minha relação com a Justiça Federal sempre foi contígua e sólida, especialmente porque a minha atuação tributária se perfaz praticamente 100% perante a Justiça Federal. À época, em 1990, eu pegava um ônibus e me deslocava até Foz do Iguaçu para realizar os protocolos das ações e também para efetuar os depósitos judiciais no PAB, Posto de Atendimento Bancário da Caixa Econômica Federal. A Justiça de Foz do Iguaçu ficava numa casa, na rua Quintino Bocaiúva. Mais tarde, teve sua sede própria na rua Edmundo de Barros e uma outra na Avenida Pedro Basso, em frente ao Fórum Municipal. Eu me deslocava, em média, 2 vezes por semana àquela cidade para cumprir com o meu ofício, e eu fazia com muito amor e entusiasmo, apesar das adversidades que, queiramos ou não, fazem parte das nossas vidas. A pista da BR-277 Cascavel-Foz do Iguaçu era totalmente esburacada, mas a viagem era compensada pelos bons ônibus da Princesa dos Campos. Nessa luta, se foram 3 anos, até que no horizonte se avistava uma luz. Eu já esboçava um sorriso e já vislumbrava melhores dias, porque estava por nascer a tão esperada Justiça Federal na cidade de Cascavel. Por aí, as senhoras e os senhores já puderam captar a minha enorme alegria e satisfação com a implantação da Justiça Federal na cidade de Cascavel, porque representou, principalmente à época, uma guinada imensa na minha carreira profissional. Foi fantástico e totalmente significante. Com a transferência da 16ª Vara Federal de Curitiba, Cascavel recebeu em 24 de setembro de 1993 a sua primeira vara federal, a qual, preservando sua natureza agrária, deu início ao deslocamento gradual dos processos, inaugurando tempos e metodologias mais céleres aos advogados. Naquele 24 de setembro de 1993, uma sexta-feira,
eu acompanhei com entusiasmo e interesse os atos de inauguração da primeira vara de Cascavel, na antiga Prefeitura Municipal Paço das Artes, na Rua Paraná. Estiveram presentes várias autoridades, porém, peço licença para citar o saudoso ministro do STJ, Gilson Dipp, então desembargador federal e presidente do TRF4. O desembargador federal Tadaaki Hirose, à época juiz federal e diretor do Foro da Justiça Federal. O desembargador João Pedro Gebran Neto, integrante do TRF4, primeiro magistrado designado para a subseção, e o prefeito municipal Fidelcino Tolentino. Na iminência da solenidade de inauguração, eu estava ansioso e com muita expectativa, até que, finalmente, no dia 27 de setembro de 1993, uma segunda-feira, recordo-me perfeitamente do primeiro processo protocolado na subseção da Justiça Federal de Cascavel. A ação era sobre a Cofins, para uma empresa de confecção da nossa cidade. Graças a Deus, saiu tudo dentro do planejado, porque naquele momento realizei um desejo que brotava no meu coração, de ser o primeiro advogado a distribuir uma ação na recém-inaugurada Justiça Federal, o que me encheu de satisfação e de orgulho. Aproveito a oportunidade para prestar aqui as mais honrosas homenagens, além dos meus sinceros agradecimentos, não só ao Dr. Gebran, que sentenciou a minha ação da Vara Federal de Cascavel, mas a todos os juízes federais que passaram por aqui e prestaram seus serviços em prol dos jurisdicionados, residentes em Cascavel e municípios adjacentes. Sou testemunha ocular, durante esses 30 anos, da atuação profissional, competente, íntegra, independente, altiva e honrosa dos magistrados que aqui atuaram. Com gratidão, lembro também de todos os servidores da Justiça de Cascavel, que com muita competência ali trabalham e cumprem maravilhosamente a sua função. Assim, sem dúvida, a implantação da Justiça Federal na cidade de Cascavel foi um grande acontecimento, porque isso representou um avanço enorme para a cidade, para os advogados e para a sociedade. Para se ter uma ideia, o escritório que eu trabalhava ficava na Travessa Padre Champagnat, a uma quadra da Justiça Federal. Antes, eu levava o dia inteiro para protocolar uma ação na Justiça Federal de Foz do Iguaçu. Com a abertura da Justiça Federal de Cascavel, eu não gastava mais do que 3 minutos para chegar na subseção. Vê-se assim que a minha atividade profissional, em particular, foi verdadeiramente agraciada com a implantação da primeira vara em Cascavel, dado ao alavancar da atividade jurídica, a celeridade e otimização que esse feito proporcionou. Ouço pontuar, de forma bem singela, que todo aquele tempo despendido com o deslocamento até Foz do Iguaçu pôde, então, ser empregado para otimizar o tempo e os estudos, gerando o desenvolvimento profissional. Migrando de uma tarefa acessória de percurso para o cerne da atribuição, que é a própria atividade jurídica. Saindo um pouco da esfera particular, o estabelecimento da Justiça Federal em Cascavel presenteou o município também, de forma integral, pois representou um importante incremento para o crescimento político e econômico da cidade, haja vista que, ao se somar a outras âncoras de desenvolvimento, serviu de base para a expansão de outros setores, criando diretrizes para a ampliação da economia local e regional e condições para a atração de negócios potenciais, impulsionados pela imagem de segurança e responsabilidade, geradas pelo motor de desenvolvimento que é a expansão jurisdicional
significou. Já me encaminhando para o final desse depoimento, deixo registrado a minha homenagem aos 30 anos da instalação da Justiça Federal de Cascavel. E muito honrado por ser o primeiro advogado a distribuir uma ação na subseção, renovando a minha mais sincera gratidão a esta instituição que tem servido com tamanha maestria de casa e abrigo à vocação da advocacia. Muito obrigado.